Tentar ganhar seguidores talvez seja a pior forma de você começar o seu negócio na internet. Fala pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Vitor Sabac e eu te ajudo a criar um negócio digital. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é até um pouco contraintuitivo, né? Porque naturalmente a gente imagina que quanto mais seguidores a gente tiver, mais vendas a gente vai fazer. E nesse vídeo você vai entender por que isso não é uma verdade absoluta. E, inclusive, você vai entender também nesse vídeo por que tentar ganhar seguidores nesse início da sua jornada aqui no digital pode acabar atrapalhando a construção de um negócio mesmo aqui na internet sólido. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não deixou o like, deixe o seu like. Vamos partir do princípio que para você criar um negócio digital aqui na internet, você vai precisar, claro, criar uma audiência. E aí você vai pensar, se eu preciso criar uma audiência, é óbvio que eu preciso de seguidores. Só que não é exatamente assim que funciona. Eu vou trazer, por exemplo, o Instagram da minha mãe. Ela deve seguir lá em torno das 2.500 a 3.000 pessoas e ela não é audiência, ou seja, ela não presta atenção no conteúdo de 2.500 a 3.000 pessoas. E aí a gente já começa a entender por que ser simplesmente seguidor não significa dizer que aquela pessoa está dando a atenção dela para você. E é justamente por isso que não necessariamente você tendo muitos seguidores é um sinal de que você vai conseguir fazer muitas vendas. É claro que o universo das vendas online ele tem aí um monte de variável. Só que hoje a gente está falando especificamente dessa variável, da quantidade de seguidores. E por que ter muitos seguidores não é um sinal de que você vai, de fato, começar a fazer vendas aqui na internet sem parar. É claro que o jogo da internet, ele é um jogo, sim, de atenção. E dentro desse jogo você precisa criar uma audiência. A gente já entendeu que o seguidor não necessariamente vai ser uma audiência. Por quê? Porque não necessariamente a pessoa que te segue, ela dá atenção e acompanha os seus conteúdos. Não necessariamente. Então, Vitor, você quer me dizer que os meus seguidores, eles não são a minha audiência? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eles não necessariamente são a sua audiência. É um detalhe, é uma palavra que muda, só que o sentido da frase também muda. Por quê? Assim como o seu seguidor, ele pode sim te dar atenção, ele também pode simplesmente ser o seu seguidor há muito tempo, nem acompanha o seu conteúdo e ele não te dá atenção. Então, o fato da pessoa ser seguidora sua não quer dizer que ela necessariamente faz parte da sua audiência. E quando a gente fala de construir um negócio digital, a gente precisa, de certa forma, construir essa audiência. Vitor, se criar uma audiência é uma das formas que eu tenho para fazer vendas aqui na internet, como exatamente eu crio essa audiência? E aí a gente vai entrar um pouquinho no conceito de vendas. Você vai entender agora que as vendas, você conhecer tecnicamente como funcionam as vendas, é uma coisa muito importante aqui na internet. Porque a venda, na verdade, a gente tende a pensar que o vendedor é aquele cara falastrão que fica empurrando o produto a qualquer custo, que fica ali te enchendo o saco, só que na verdade o bom vendedor não faz isso. O bom vendedor, ele entende que na verdade essas vendas elas fazem parte de um processo. E aí, tecnicamente falando, esse processo se chama de jornada do cliente. Esse processo nada mais é do que um caminho que esse cliente vai percorrer desde o dia que ele tem o primeiro ponto de contato contigo até o dia que ele decide fazer a compra. E nesse caminho ele pode seguir você e ele pode também não seguir você. Ele pode inclusive acompanhar o seu conteúdo sem nunca ter clicado no botão de se inscrever no seu canal. Da mesma forma, ele também pode acompanhar o seu conteúdo sem nunca ter clicado no botão de seguir lá no seu Instagram.
E aí existem formas de você construir essa jornada do cliente. E aí uma das principais formas é você fazendo a criação de listas. Já que você está assistindo o meu vídeo até aqui, eu quero te fazer um convite, eu quero literalmente te entregar isso aqui de presente. Nos dias 20, 22 e 23 de janeiro de 2025, eu vou fazer um evento chamado Ativo Digital, onde eu vou ensinar você a sair do absoluto zero e criar um negócio aqui na internet. A única coisa que você vai precisar fazer para resgatar aqui o seu ingresso é clicar no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Se a produção de conteúdo é rei aqui na internet, a distribuição é a rainha. Eu aprendi essa frase com um cara bem grande aqui no digital e o nome dele é Pedro Sobral. E quando ele traz essa frase pra gente, essa frase ela é bem simples, mas ela é muito profunda, porque muitas vezes a gente acha que simplesmente criar conteúdo à torto e à direita aqui na internet vai fazer com que pessoas comecem a nos acompanhar e, na verdade, não é exatamente isso que vai acontecer na maioria dos casos. É claro que existem aquelas pessoas que têm, um talento muito grande e que também, de certa forma, o algoritmo pode ter favorecido essas pessoas em algum determinado momento, então uma combinação de fatores fez com que essa pessoa explodisse, como, por exemplo, o Whindersson Nunes. E, claro, tem competência envolvida aqui. O cara não chegou lá do nada. Tem muito da competência dele, tem muito do talento desse cara, mas você vai concordar comigo quando eu falo que a maioria das pessoas não tem a habilidade e o talento do Whindersson Nunes. A maioria das pessoas não são naturalmente tão interessantes assim quanto o Whindersson Nunes. Essa forma de você simplesmente criar conteúdo e depender sempre da distribuição orgânica desse conteúdo, ou seja, você simplesmente criar o conteúdo e esperar que o algoritmo entregue o seu conteúdo para muita gente, pode ser um tiro no seu pé. Eu estou tomando como base aqui que a maioria das pessoas não tem esse talento inato como o Whindersson Nunes, por exemplo. A maioria das pessoas vai ser como eu, que não tem esse talento absurdo de ser um cara ultra interessante, mas dentro de uma estratégia de conteúdo e utilizando as ferramentas certas, a gente consegue, de certa forma, criar a nossa base, criar a nossa lista e começar a desenhar essa jornada do cliente aqui na internet. E aí você vai se perguntar, cara, como é que eu vou fazer exatamente isso? E aí eu vou te dizer, lembra que a gente falou um pouquinho, há pouco tempo aqui no vídeo, a gente falou sobre a importância de você entender as técnicas de vendas? Pois é, geralmente você vai comprar, ou tendencialmente você vai comprar, daquelas pessoas às quais você confia. Ou seja, você tende a comprar daquelas pessoas que talvez você tenha se relacionado um pouco mais, que você tenha sido exposto a mais conteúdos. Por isso que na criação do nosso negócio digital é tão importante que a gente utilize ferramentas de tráfego pago. E se você ainda não sabe o que é tráfego pago, eu vou te explicar agora de um jeito muito simples e de um jeito muito rápido. O tráfego pago é a ferramenta que você tem, as ferramentas de tráfego pago são as ferramentas que vão forçar o algoritmo a entregar o seu conteúdo. Ou seja, você a partir de agora, quando você, sabendo da existência do tráfego pago, quando você utiliza o tráfego pago, você não depende mais do algoritmo. Se você cria conteúdo e você espera que esse conteúdo organicamente seja distribuído, você acaba se tornando uma pessoa refém do algoritmo. Por isso que você ficar criando muitos conteúdos não necessariamente vai fazer com que o seu perfil cresça, ou que você não necessariamente vai conseguir criar a sua audiência. Porém, quando você utiliza ferramentas de tráfego pago, você consegue forçar o algoritmo a entregar o seu conteúdo. E uma vez que você força esse algoritmo a entregar o seu conteúdo, perceba que isso é sim uma estratégia de vendas, que a gente pega alguns conhecimentos de vendas e coloca aqui no digital. Então, quando você utiliza ferramentas de tráfego pago, você consegue, primeiro, fazer com que mais pessoas conheçam o seu conteúdo, só que fazer com que as
pessoas conheçam o seu conteúdo não é o suficiente para que você crie audiência. Então, ao mesmo tempo que você usa o tráfego pago para fazer o seu conteúdo aparecer para mais pessoas, ou seja, para aumentar a sua base, para fazer com que mais pessoas te conheçam, você também consegue fazer com que os seus conteúdos eles apareçam mais vezes para as mesmas pessoas que já tiveram o primeiro contato contigo. Vamos lá. Talvez isso aqui que eu esteja falando esteja um pouquinho confuso na sua cabeça, mas perceba, tem uma lógica aqui por trás. Você consegue fazer campanhas de tráfego pago para trazer pessoas que nunca te viram na vida para dentro do seu Instagram ou para dentro do seu canal do YouTube, ou seja lá qual for a plataforma que você está usando. Você vai utilizar o tráfego pago para atrair essas pessoas. Uma vez que essas pessoas foram atraídas e elas tiveram o primeiro contato com você, você pode criar uma outra campanha que vai ter um outro objetivo. Qual é esse objetivo? Distribuir esse conteúdo para aquelas pessoas que já te conheceram. Então, essa segunda campanha, ela não vai fazer com que mais pessoas cheguem. Ela, na verdade, vai fazer com que você comece a se relacionar com as pessoas que chegaram. Perceba, uma campanha traz pessoas, outra campanha relaciona com essas pessoas. Por isso que o Pedro Sobral, ele traz essa frase. Se na internet o conteúdo é rei, a distribuição é a rainha. Quando você faz essa distribuição de conteúdo para uma base de pessoas que já teve acesso ao seu conteúdo em algum momento, ou que já viu seu vídeo no YouTube, ou que já teve algum, sei lá, que clicou talvez ali no botão de se inscrever, ou clicou no botão de te seguir lá no Instagram, enfim. Se essa é uma pessoa que já teve contato alguma vez com você, você consegue criar campanhas para você começar a se relacionar com essas mesmas pessoas e assim você vai ganhando uma coisa que aqui na internet ou em qualquer lugar é muito importante para você fazer a venda. E essa coisa se chama confiança. Você tende a não comprar aquilo que você não acredita que funcione, ou então você tende a não comprar nada de quem você não confia. E é justamente por isso que esses dois tipos de campanhas são tão importantes para a construção de um negócio digital. E através dessas campanhas você vai criando listas. Você pode criar listas de e-mails, você pode criar listas de WhatsApp, você pode criar comunidades, mas você começa a criar uma base de audiência, ou seja, você começa a criar uma base de pessoas que de fato prestam atenção em você. De novo, essas pessoas não necessariamente clicaram para te seguir. De novo, essas pessoas não necessariamente clicaram para se inscrever no seu canal do YouTube. Só que essas pessoas, elas sabem quem você é e elas querem assistir os seus conteúdos, ainda que elas não tenham clicado lá no botão de seguir você, ou ainda que elas não tenham clicado no botão de se inscrever no seu canal. E é justamente por isso que eu comecei esse vídeo falando o quê? Tentar ganhar seguidores pode estar te atrapalhando de criar um negócio digital sólido. Tentar ganhar seguidores pode estar, na verdade, atrasando você de construir esse negócio sólido. Então, mais uma coisa aqui também que eu trago de um cara que é muito grande aqui do digital, o Érico Rocha. Ele fala que a sua lista é o seu maior ativo. Por que a sua lista é o seu maior ativo? Aí isso pode virar até conteúdo para algum outro vídeo. Mas pense que a sua lista é algo que você está criando e que pertence a você. Você não está dependendo do algoritmo do Instagram para você poder se comunicar com sua lista de e-mail. Você não está dependendo do algoritmo do YouTube, ou seja lá de qual for a plataforma, para você conseguir chegar naquelas pessoas que se inscreveram em suas listas de e-mail ou que entraram ali na sua comunidade do WhatsApp.
Você simplesmente está a uma mensagem de distância dessas pessoas, porque elas falaram, cara, eu quero receber mais o seu conteúdo. Se o algoritmo não estiver entregando, você vai lá e manda uma mensagem, por exemplo. Cara, acabei de soltar um vídeo lá no YouTube, se você quiser assistir, clica no link aqui. E aí essas pessoas elas começam a ser expostas ao seu conteúdo. Seu conteúdo ele vai sendo distribuído para essa base e essa base vai se relacionando com você e isso vai se tornando um processo, vai se tornando uma jornada do cliente, conceito que eu trouxe aqui no início do vídeo. E dentro dessa jornada do cliente, em algum momento, essas pessoas elas podem e elas tendem a comprar de você. Já que você está assistindo o meu vídeo até aqui, eu quero te fazer um convite, eu quero literalmente te entregar isso aqui de presente. Nos dias 20, 22 e 23 de janeiro de 2025, eu vou fazer um evento chamado Ativo Digital, onde eu vou ensinar você a sair do absoluto zero e criar um negócio aqui na internet. A única coisa que você vai precisar fazer para resgatar aqui o seu ingresso é clicar no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo.